Eu sempre imaginei que Deus trabalhava e transformava a nossa vida em grandes momentos. Eu sempre busquei isso muitas das vezes. Até olhar para a minha vida e entender que talvez não precise de grandes momentos para Deus transformar a minha vida. E sim uma outra coisa muito simples, que está muito mais ao meu alcance. Eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu sempre, obviamente, lutei para poder crescer espiritualmente. Crescer em intimidade com Deus, crescer no amor de Deus e pedia muitas vezes. E recordo da minha adolescência, onde muitas das vezes eu queria viver grandes experiências, místicas e sobrenaturais, tal como os santos viviam. Queria levitar 5 centímetros do chão, que nem São José de Cupertino fazia. Queria ter o coração abrasado, tal como Teresa d'Ávila, e achava que isso era para mim. Ou pior, ou melhor, ou pior, não sei. Achava que eu precisava desses momentos. Achava que eu precisava de grandes experiências. Achava que a santidade aconteceria quando alguma coisa acontecesse. Quando um grande momento. Eu lembro muito bem do primeiro retiro que eu fiz na minha vida. A primeira vez que eu saí de casa para fazer um retiro, eu queria que Deus se manifestasse grandiosamente para mim. Eu queria grandes sinais. Eu queria alguma coisa. Nesse retiro, eu queria viver uma experiência. Eu queria que a hóstia consagrada brilhasse na hora da adoração para mim e me dissesse alguma coisa. Eu acho que todo mundo, em algum momento, talvez já pensou isso. Talvez não que a hóstia brilhasse, mas esperasse algum momento, uma grande experiência. Mas eu acho que isso não precisa. Na verdade, hoje eu tenho certeza. Porque se Deus quer me tornar uma pessoa melhor, por que então esses grandes momentos não aconteciam? Se eu sei que é a vontade de Deus, a minha santificação, porque Deus quer que eu o ame, Deus quer que eu alcance a santidade, por que esses grandes momentos não aconteciam comigo, já que eu achava que eu precisava dele para poder, desses momentos, para poder crescer em intimidade e santidade? Por que minha vida então é só coisas comuns, rotineiras, simples e ordinárias, e não esses grandes momentos todas as vezes? Eu quero algo extraordinário, mas Deus me dá, não sei, uma quarta-feira comum no final do mês de julho, né? E pensando nisso, tentando meditar sobre isso, colocando isso em oração a Deus, e tem até uma lógica muito presente na tradição da igreja, a gente vai ver, a gente consegue perceber isso. Deus sempre usou do comum. O extraordinário de Deus sempre foi no comum da vida das pessoas, na vida dos santos, por exemplo. Exemplo basal. Deus entrou no mundo e se fez homem através de uma família comum, de uma família simples. Jesus teve 33 anos de vida nesta terra. 30. Ele passou tendo uma vida comum, completamente ordinária, submisso aos seus pais. São José sempre foi um homem simples e comum. Não abriu a boca uma vez na Sagrada Escritura. Na Bíblia você não tem uma travessão e disse José. Nada. Santa Teresinha, que dando um grande salto, Santa Teresinha ensina a pequena via de desaparecer, se fazer pequeno, se fazer simples. São José Maria Escrivá bate na tecla a sua vida inteira, preservando e valorizando o simples, o rotineiro, o comum. Ou seja, vamos parar para pensar e estruturar tudo isso olhando para a vida da igreja. Existe um padrão. Deus trabalha no simples. Deus trabalha no cotidiano. Deus trabalha no dia a dia. Então, e se a rotina então não fosse, e eu comecei a parar para pensar, se a rotina não for um intervalo entre grandes momentos? E se a rotina não for uma sala de espera entre grandiosos momentos e grandes acontecimentos, e sim o lugar onde Deus realiza a maior parte da sua obra? A rotina é esse o lugar. É o lugar onde Deus trabalha. E principalmente a rotina é o lugar onde Deus forma o homem.
é onde Deus forja o homem, é onde Deus trabalha o homem. Porque quando a gente diz amar a Deus, esse amor não precisa estar restrito, nem deve estar restrito a esses grandes momentos. Muito pelo contrário, o amor cresce no cotidiano, porque é onde o amor cresce na repetição, porque precisa criar raízes nessa repetição de amar a Deus todos os dias um pouco mais, para que esse amor cresça dentro de mim, para que esse amor crie raízes dentro de mim. É nessa repetição do ordinário, do simples. São pequenos atos de fidelidade que vai sustentando esse amor que a gente tem por Deus. E onde que isso acontece? Qual é o plano de fundo e qual é o cenário que isso acontece? A minha vida é simples, o meu ordinário, o meu dia a dia, aquilo que eu faço todos os dias, muitas das vezes sem nem prestar atenção, porque já é um hábito dentro de mim. É ali que cresce meu amor por Deus, e não às 11 horas da manhã quando eu vou para a missa no domingo. Ali é dois momentos, mas aonde o amor cria raiz, aonde eu tenho pequenas renúncias, pequenos atos de fidelidade, pequenas orações, é ali que cresce meu amor. E é ali que o meu amor cria raízes por Deus. Onde o meu amor por Deus cria raízes. Entende isso? Faz sentido um negócio desse? Percebe? Percebe que o principal instrumento que eu tenho de amar e devolver a Deus o amor é a minha vida simples. A principal forma que eu tenho de enxergar e ver a Deus é no meu dia a dia, simples. E não em grandes momentos como eu pensava lá na minha adolescência. Porque a minha vocação, o meu amor, a minha fé, ela se sustenta não pelo entusiasmo de um grande momento, mas pela fidelidade todos os dias. Putz, anota isso. O meu amor a Deus, a minha vocação, ela se sustenta não por grandes entusiasmos e não por momentos grandiosos, mas por pequenas atitudes fiéis que eu tenho no meio do meu dia a dia, no meio da minha semana. Pequenos atos de fidelidade. E isso é muito interessante, porque parando para pensar, eu até anotei aqui algumas coisas práticas de como que eu posso fazer isso hoje em dia. Eu queria compartilhar com você. Pensando nisso e meditando sobre isso, rezando sobre isso, eu fui percebendo o que a gente pode, de maneira concreta e prática, colocar no nosso dia a dia para poder viver essa realidade, viver essa verdade de que Deus vive e trabalha em mim no meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha rotina. Eu anotei alguns pontos que eu queria compartilhar com você. Ao invés de eu perguntar o que Deus quer de mim amanhã ou no meu futuro, eu posso mudar a lógica da pergunta e dizer como que eu posso ser fiel a Deus hoje? Porque Santa Teresinha dizia isso. Para amar, já falei isso em vários outros vídeos. Para amar a Deus, eu só tenho hoje. O amanhã não existe. O ontem já não existe mais. Já passou. O amanhã eu não sei se eu terei. Eu tenho hoje. Então, como que eu posso ser fiel a Deus hoje? Perguntar isso. As pequenas coisas passam a ser uma cooperação para a obra de Deus. Então, aquilo que eu vivo no meu dia a dia colabora para o plano de Deus na minha vida. Porque se eu vivo a minha vida do jeito que eu vivo, se eu tenho o emprego que eu tenho, se eu tenho a família que eu tenho, se eu tenho a situação que seja no meu dia a dia, eu tenho porque Deus me deu isso, seja ela boa ou ruim. Então, essas pequenas coisas colaboram para a obra de Deus em mim. Eu preciso colaborar com Deus. Eu não posso dificultar o caminho. Eu não posso tornar a ação de Deus dificultosa na minha vida. Entende isso? E a santidade, entenda isso, a santidade, ela está muito mais em como vivo a minha segunda-feira do que com grandes acontecimentos. Eu acho isso engraçado e eu tenho vontade de falar com o Stalin de 14 anos que queria que a hóstia brilhasse para ele nesse retiro e dizer que ali nada vai acontecer. E de fato nada aconteceu. Porque a minha santidade ela vem em como eu vivo uma segunda-feira qualquer, no meio do mês de julho. Entende? Do que em grandes acontecimentos. E se eu vivo uma vida esperando grandes acontecimentos e ele não acontece, eu me frustro. Aí eu acho que Deus não está me vendo, ou que Deus não fala comigo. Não faz sentido. Nenhum dia comum é apenas um dia comum. É um dia de Deus trabalhar em mim. E talvez você esteja esperando
um grande acontecimento para mudar a sua vida, para poder mudar a sua realidade. E talvez você queira muito impor a Deus o que você quer para sua vida. Talvez você queira muito que uma coisa aconteça na sua vida, uma coisa boa, uma mudança de emprego, uma doença que você quer se livrar, qualquer coisa, alguma realidade. Você pede algo muito a Deus e talvez Deus não tenha te dado ainda. Talvez Deus só esteja te pedindo para você ser fiel ao que Ele colocou diante de você hoje. Como que você pode ser fiel a Deus com a vida que você tem hoje, sem mudá-la, sem transformá-la, sem grandes momentos? Como que você pode ser fiel a Deus hoje? Eu tenho tentado me fazer essa pergunta todos os dias. Você faça também e vê se isso te ajuda. Te vejo no próximo vídeo.